A paz do Senhor a todos os servos de Deus que estão me ouvindo agora. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo número 17, versículos 9 e 10, que diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, nós sabemos que podemos às vezes ocultar das pessoas os nossos sentimentos, nós podemos ocultar das pessoas nossos pensamentos, aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas vezes nós disfarçamos e não mostramos para as pessoas aquilo que está dentro de nós. E às vezes também nós podemos ser enganados por outras pessoas, porque às vezes a pessoa se passa por alguém feliz, quando na verdade não é. Ele consegue disfarçar seus sentimentos. E às vezes as pessoas também nos enganam, porque ocultam de nós verdadeiras intenções do coração. Por isso sofremos decepções, às vezes temos algum tipo de prejuízo, porque não entendemos, não conhecemos aquilo que está no coração das pessoas. Mas de Deus, nós conseguimos ocultar alguma coisa? Nós sabemos que não, porque na verdade Deus, Ele vê tudo que nós fazemos. Não há como nos ocultar dos olhos de Deus. Deus, Ele, além de ver o que nós fazemos, Ele ouve tudo o que nós falamos. E, ainda mais sério, Ele pode saber tudo o que nós pensamos. E pode contemplar as imaginações do nosso coração. Portanto, entendamos que de Deus nós não conseguimos ocultar nada. Mas voltemos aqui ao versículo número 10, olha só o que diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Portanto, entendamos, Deus sempre nos analisa de uma forma completa. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus, mas principalmente nós devemos pedir a Deus que nos ajude a ver aquilo que em nós precisa ser trabalhado. Nós queremos bênçãos, mas a Bíblia diz que Deus, Ele esquadrinha os nossos caminhos, os nossos corações, para dar a cada um segundo, o seu caminho segundo o fruto das suas ações. Portanto, precisamos entender que para sermos abençoados por Deus, nós precisamos primeiro ser trabalhados por Deus. Vamos observar melhor isso aqui no Salmo 139, no versículo número 23 e 24, o salmista diz assim: Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele ainda diz aqui no 24: E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Portanto, nós precisamos muitas vezes do auxílio do Espírito Santo, que pode ir lá dentro do nosso coração, do nosso sentimento, e nos fazer ver aquilo que em nós precisa ser trabalhado por Deus. Exemplo, quantas pessoas fazem orações erradas porque dentro do coração ainda existe o ódio? É muito comum você ouvir pessoas dizendo: Deus, faça justiça por mim, eu não posso, faça por mim. Muitas vezes esse faça justiça é um desejo de vingança. É muitas vezes um ódio que está ali guardado e a pessoa não se livrou dele, e a oração dele é direcionada a Deus em forma de justiça, mas na verdade, se traduzir melhor, o que ele quer é vingança. Precisa de perdoar. Precisamos ser trabalhados aí. Outra coisa que nós percebemos é que muitas vezes nós guardamos mágoas
mágoas, sentimentos negativos que nos rouba a paz, que nos rouba a alegria. Muitas vezes essas mágoas, elas nos impedem de viver alegrias e uma felicidade completa. Vivemos às vezes com o pensamento amargurado por coisas do passado, porque alguém fez ou deixou de fazer, coisas que às vezes nos entristecem e não desvencilhamos delas, mas nós precisamos que Deus nos abençoe e traga cura para o nosso coração, que nós possamos realmente liberar o perdão para as outras pessoas e às vezes até para nós mesmos. Muitas vezes a nossa mágoa, o nosso sentimento é porque nós falhamos com alguém e nós precisamos de nos perdoar. Portanto, nós precisamos que Deus trabalhe dentro de nós, precisamos tomar posse da palavra do Senhor, das suas promessas para o nosso coração, precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Ainda outra coisa que eu vejo, que às vezes nós falamos assim, eu sou uma pessoa humilde, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas irmãos, eu já percebi que tem pessoas que ele às vezes é humilde para algumas coisas, mas ele é orgulhoso para outras. Eu já observei que tem pessoas que têm um orgulho no sentido espiritual. Às vezes ele se julga uma pessoa muito próxima de Deus, ele se julga uma pessoa com uma comunhão muito íntima com Deus e às vezes menospreza outros. E isso é ruim. Então esse tipo de orgulho espiritual, de às vezes julgar o irmão, dizer eu estou salvo, eu estou indo para a glória, mas aquele ali não está, ele é crente, mas ele não é a pessoa que ele deveria ser, e aí a gente começa a se julgar melhor do que os outros. Não podemos fazer esse tipo de coisa, é um orgulho que precisa ser trabalhado pelo Senhor. E eu já observei uma coisa também, que o orgulho, a soberba, digamos assim, que é a causa do preconceito. Porque quando eu tenho preconceito com pessoas por causa de classe, de raça ou de outros comportamentos, eu estou me julgando melhor que elas. Mas na verdade nós não somos melhores que ninguém. O único bom é o Senhor Jesus. E estando na carne, quando alguém lhe disse bom mestre, ele diz, por que me chamas bom? Porque só um é bom, e esse bom é Deus. O próprio Senhor Jesus diz que ninguém seria bom senão Deus que está no céu. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus e hoje Ele está no céu. Ele é bom, mas humanamente falando, não existe ninguém bom, porque todos têm falhas, todos têm defeitos e todos precisam da misericórdia de Deus. Então muitas vezes precisamos ser trabalhados nisso, porque tem pessoas que têm um orgulho no sentido espiritual tão grande, que quando alguém vai lhe dar uma palavra de Deus, ele não aceita, porque diz que se Deus tiver que falar com ele, fala pessoalmente, não manda recado. Eu já vi esse tipo de assunto, e eu sei que Deus pode falar comigo através de uma criança, ou de um novo convertido, ou até mesmo de uma pessoa que ainda não tem o conhecimento da verdade, mas que Deus pode usar quem Ele quiser, disso eu tenho convicção. Portanto, entendamos que não devemos ter orgulho. Outra coisa que a gente observa, que muitos, até servos de Deus, precisam ser trabalhados na questão da inveja. Eu já ouvi pessoas meio que fazendo críticas a outros, e quando você pergunta, mas está com inveja? Ele não admite, não, estou só fazendo um comentário. Mas a inveja é algo que nós precisamos que Deus trabalhe em nós. Quando a Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, é muito fácil chorar com os que choram, porque a dor do outro muitas vezes nos emociona, nos faz sentir aquele sentimento que está afligindo o outro. Mas quando é hora de alegrar com as bênçãos, com as vitórias, com o sucesso do nosso irmão, muitas vezes temos dificuldade, porque começamos a analisar a nossa vida e achar que nós também mereceríamos a mesma coisa ou melhor. Isso se chama inveja. Então precisamos que Deus trabalhe em nós. Por que eu estou citando isso? Porque nós vamos falar sobre pedir as coisas para Deus. E muitas vezes, para eu receber algo que eu estou pedindo para Deus, eu preciso entender qual é a motivação do meu pedido e se eu estou em condição de receber, porque muitos oram pedindo a Deus que faça justiça quando na verdade quer vingança. Muitos fazem orações de reclamação porque está magoado e começa meio que culpar Deus. Por que, Senhor, onde o Senhor estava? Por que o Senhor permitiu? Por que disso? Por que daquilo? E fica mais questionando Deus do que falando com Deus, do que louvando a Deus, do que reconhecendo a bondade e a onisciência do Senhor, e pede errado por causa destas coisas. E da mesma forma, pessoas com
aquele orgulho, se achando melhor do que os outros, às vezes faz orações erradas, assim como a da inveja. Às vezes quer algo porque o irmão conquistou, ele também quer, ou quer algo melhor do que aquilo que o irmão alcançou. Portanto, entendamos, irmãos, Deus, Ele nos abençoa sim, mas Ele olha para dentro do nosso coração para ver se nós estamos realmente preparados para receber. Versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias, que eu li no início. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quer dizer que Deus, Ele, para nos responder com a bênção ou não, Ele vai olhar para tudo que temos feito, Ele vai sondar. Por que o meu servo quer? Por que Ele está pedindo? Qual é a razão? Qual é a motivação? Deus, Ele é poderoso para saber. E se eu estou preparado ou não para receber de Deus aquilo que eu estou pedindo. Nós sabemos que às vezes, irmãos, ao invés da bênção que a pessoa está pedindo, ele vai precisar ser provado e trabalhado por Deus. Às vezes ele quer a bênção, mas ele está precisando de ser trabalhado pelo Senhor. Pense comigo, às vezes a pessoa ele quer uma posição no seu trabalho. E ele começa a orar: Deus, me coloca naquela posição de gerência, ou me abençoe que eu possa subir de cargo na minha empresa. Mas a verdade, irmãos, é que para essa pessoa subir de cargo, essa posição que ele almeja, ele precisa se perguntar: estou preparado para estar ali? E quando eu estiver ali, o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida? Porque quantas pessoas, quando chega num cargo de liderança, ele começa a humilhar as pessoas e não é aquele companheiro ideal. Portanto, se você é um servo de Deus, entenda, se você quer um cargo, você está pedindo uma posição para Deus, pense, você está preparado para essa posição? Quando você chegar lá, você vai ser motivo de honra, de glória e de louvor para o nome de Deus? Ou as pessoas vão olhar para você e muitas vezes blasfemar do nome do Senhor pelo seu comportamento? Isso não pode acontecer. Entendamos, Deus vai sondar. Você está me pedindo, filho, mas você está preparado para o que você está me pedindo? Muitos querem uma bênção material. Senhor, me dá um carro assim, assim, assim. Mas qual a motivação? Você está pedindo esse carro para o seu conforto, o conforto da sua família, ou você está pensando em status? Você está pedindo isso por motivo de vanglória? Qual é a razão? Entendamos que nós precisamos pensar no que estamos pedindo e qual é a razão daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Às vezes nós queremos tanto uma cura. Me faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele cita na segunda carta aos Coríntios daquele chamado espinho na carne, que possivelmente era uma enfermidade. E ele diz que 3 vezes orou a Deus para que o livrasse daquele mal, e Deus disse a ele que a sua graça o bastava. E ele diz que a sua força aperfeiçoava-se na fraqueza. E Deus deixou claro para o apóstolo Paulo que não o livraria daquele mal, porque aquilo era um trabalhar de Deus na vida dele. Às vezes nós queremos muito que Deus nos cure, mas é aquela história: será que este problema já não é um espinho na carne que eu preciso, às vezes, para me livrar de um mal? Será que realmente o meu coração está completo na presença de Deus? Eu aprendi uma coisa, irmãos: a glorificar a Deus até mesmo nas dificuldades e nas provações. Eu reconheço algumas coisas que aconteceram na minha vida, alguns espinhos na carne, espinhos esses que me livraram de alguns males maiores, de alguns erros maiores. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação difícil no momento para nos livrar de algo muito pior. Eu tenho rogado a Deus cura, porém eu tenho louvado a Deus pelo que tem acontecido na minha vida, porque possivelmente Deus está me dando livramentos ou Deus está trabalhando em mim. Mas eu creio que no momento dele, Ele vai me abençoar no sentido de me curar. Entendamos que às vezes provações têm realmente uma razão assim forte que desconhecemos, e às vezes até um livramento. Muitas vezes Deus permite um espinho na carne, uma enfermidade, até mesmo para nos livrar da condenação. Portanto, que Deus possa ver em nosso coração um coração verdadeiramente transformado, para que Ele possa nos abençoar no nome de Jesus. Portanto,
Tome cuidado. Você está pedindo? Você está preparado para receber? Quando você receber, o nome de Deus será glorificado através da sua vida? Quantos estão pedindo a Deus uma companheira, um companheiro, uma bênção sentimental? Você que está pedindo isso, meu irmão, deixa eu te perguntar, você está preparado para isso? Certa vez uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu estou pedindo a Deus uma esposa, uma jovem, para que me faça feliz. Eu disse para ele: será mesmo, meu irmão, que esta é a forma certa de orar? Porque você está pedindo a Deus alguém que se molde a você, alguém que te faça feliz. Mas você já parou para pensar que Deus vai colocar do seu lado uma filha amada dele? Então você deve dizer: Deus, coloque uma serva do Senhor do meu lado, para que eu a faça feliz, para que eu cuide dela e seja bênção na vida dela. Portanto, nós devemos pensar se nós realmente estamos preparados para aquilo que nós estamos pedindo. Se Deus nos conceder, nós vamos corresponder ao benefício do Senhor? O nome dele será louvado através das nossas atitudes? Portanto, irmãos, o que eu quero que você entenda? Que você precisa estar em condição de pedir algo para Deus e Deus olhar para dentro do seu coração e saber que Ele pode te abençoar. Eu vou ler de novo os versículos que eu li no início. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, isto é, Deus olha minuciosamente, o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Portanto, que o Senhor possa olhar para o seu coração e que Ele se agrade daquilo que Ele está vendo agora. Eu desejo muito que você tenha a sua oração respondida, que Deus te conceda o seu pedido, mas que você esteja preparado, que Deus possa contemplar com prazer aquilo que Ele vê dentro de você. Porque é muito bom quando nós temos a alegria de ouvir os servos de Deus testemunhando das maravilhas do Senhor. Como é bom ver os servos de Deus contando aquilo que tem recebido da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que você esteja preparado para ver a glória de Deus, para receber as bênçãos do Senhor na sua vida. No nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Querido Pai, eu te louvo pela vida de cada servo do Senhor que está me ouvindo neste momento. Que a Tua palavra, ela realmente entre nesses corações, ela fixe e ela gere fruto na vida dos meus irmãos. Que Teu Espírito, ó Pai, esteja trabalhando de forma poderosa para que os Teus amados possam orar, buscar o Teu favor. Que o Senhor se agrade do que está dentro de cada coração e que o Senhor responda com a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus.